Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a técnica confirmatória de regressão logística binária e, para tanto, a gente vai estudar o modelo de probabilidade de default no Stata. A gente está aqui com o Stata 15.1 aberto e o banco de dados que a gente abriu é o default.dta, que se encontra no material do livro Manual de Análise de Dados, lançado em 2017 por mim e pela professora Patrícia Belfiore. Vamos inicialmente estudar esse nosso banco de dados digitando o comando desc ou describe. Por meio desse comando a gente pode verificar que o nosso banco de dados tem 2.000 observações referentes a pessoas físicas, tá certo? E a nossa variável dependente é a variável default, ou seja, se o indivíduo já foi previamente default ou não na aquisição de um bem durável, e 3 variáveis explicativas: a idade do indivíduo, o sexo do indivíduo, que é uma variável dummy, em que 0 representa o sexo feminino e 1 o sexo masculino, e a renda mensal em reais desse indivíduo. Se a gente quiser analisar mais profundamente esse banco de dados, é só a gente digitar edit e vamos olhar o banco de dados propriamente dito. Como a gente falou, a variável default, se ele foi ou não previamente inadimplente na aquisição de um bem durável, a idade, o sexo e a renda de cada um desses 2.000 indivíduos. O mais importante aqui, pessoal, é que a nossa variável dependente, o fenômeno que eu estou estudando, é qualitativa. E mais do que isso, essa variável é dicotômica, ou seja, composta apenas e tão somente por nãos e sims, em que sim representa o fenômeno que eu desejo investigar. Pessoal, vale aqui um comentário. É muito comum em ambientes acadêmicos e corporativos que os analistas, os pesquisadores, os tomadores de decisão estimem modelos tradicionais de regressão por mínimos quadrados, mesmo quando a variável y, o fenômeno que a gente está estudando, for qualitativo. Isso é um erro grotesco, que é o conhecido erro da ponderação arbitrária, que parte do pressuposto que essa variável qualitativa dependente apresente média, desvio padrão, etc. Pelo amor de Deus, isso é um erro muito feio, porém infelizmente muito comum. Pessoal, a nossa variável y segue uma distribuição de Bernoulli, ou seja, ela é qualitativa dicotômica, o que pede necessariamente a estimação de um modelo de regressão logística binária. Vamos então voltar para a nossa área de comandos do Stata e vamos inicialmente digitar tab default, que é a nossa variável y, e verificar então que ela apresenta uma tabela de frequência: 516 nãos, 1484 sims. É importante mencionar que esses números, que essas frequências não precisam estar balanceadas, não precisam nem ser próximas para a aplicação de uma técnica de regressão logística binária. O importante é que esses percentuais, essas frequências relativas, sejam equivalentes àquelas que se encontram na população, caso aqui seja uma amostra. A gente discute bastante isso no Manual de Análise de Dados. Feita essa breve introdução, vamos então partir para o comando que estima o modelo de regressão logística binária no Stata. E o comando é logit, depois a variável dependente e na sequência as variáveis explicativas. E o Stata estima o modelo de regressão logística binária, em que a gente pode perceber que, pelo teste quadrado, pelo menos uma variável explicativa apresenta-se de maneira significante para a explicação do comportamento da probabilidade de default dos indivíduos. E quando a gente vai olhar a significância específica de cada parâmetro, a gente percebe então que todos os betas são estatisticamente diferentes de 0 a um nível de confiança muito elevado. Então o modelo
que nós temos de probabilidade de default é esse modelo que está aqui na tela. Nesse caso específico, a gente não precisa nem se preocupar com a estimação de um modelo por meio do procedimento stepwise, uma vez que todos os parâmetros beta já se apresentaram estatisticamente significantes. Portanto, pessoal, a gente pode digitar aqui na sequência predict prob, que é a probabilidade estimada a partir do modelo que a gente projetou para cada uma das observações da nossa amostra de 2.000 indivíduos. Então vamos digitar e a gente pode perceber que aparece no banco de dados uma nova variável chamada prob. Que variável que é essa? Essa variável refere-se à probabilidade de ocorrência do evento de interesse e ela varia entre 0 e 100%. Por que ela varia entre 0 e 100%? Ela varia entre 0 e 100% justamente porque esse pedaço aqui da sua expressão, que varia entre menos infinito e mais infinito, gera uma curva sigmoide que faz com que efetivamente essa probabilidade seja assintótica no 0 e também no 1, ou seja, ela varia entre 0 e 100%. Aqui fica claro que a estimação de um modelo tradicional de regressão é errada justamente porque, caso isso fosse feito, as probabilidades estimadas de ocorrência de determinado evento variariam entre menos infinito e mais infinito, o que não é verdade. E como é que eu faço para comparar a variável prob, que refere-se à probabilidade de default por parte de cada indivíduo, e a variável y original default? Uma vez que a variável prob é quantitativa e a variável default é qualitativa. Bom, para eu comparar essas duas variáveis, eu preciso definir um cutoff, um ponto de corte, ou seja, se a probabilidade de ocorrência do evento for maior que o cutoff, eu classifico como sim, e se for menor que o cutoff, eu classifico como não. Vamos voltar então para o nosso ambiente de comandos e vamos definir inicialmente um cutoff de 50%. Para tanto, vamos digitar stat class, vírgula, cutoff, abre parênteses, 0.5 e vamos dar um enter. Geramos aqui uma tabelinha conhecida por tabela de classificação ou matriz de confusão. Esse nome é muito utilizado em bancos e seguradoras, matriz de confusão. Nós temos aqui os valores verdadeiros, ou seja, da variável default, quantos foram evento, quantos não foram evento. Lembra? 1484 sims, 516 nãos. E aqui nós temos classificados com base na variável prob e no cutoff de 50%. Ou seja, na variável prob, nós tivemos 1.752 observações com probabilidade acima de 50% e 248 com probabilidade abaixo de 50%. Se a gente analisar aqui, então, a classificação para cada uma das categorias, nós temos 1.392 observações que, de fato, foram evento pela variável default e também foram classificadas como evento pela variável prob porque tiveram uma probabilidade acima de meio. Da mesma forma, 156 pessoas não foram evento pela variável default e também não foram classificadas como evento pela variável prob porque ficaram com probabilidade abaixo de meio. Portanto, quanto que é a taxa global de acerto do meu modelo para o cutoff de 50%? 1.392 mais 156 dividido por 2.000, que é a quantidade total da amostra. E esse valor é chamado de correctly
Classified, 77,4% das observações foram classificadas corretamente para um cutoff de meio. Da mesma forma, vamos falar agora sobre um outro indicador ainda para o cutoff de meio, conhecido por sensitividade. O que é sensitividade? Refere-se apenas, tão somente, à taxa de acerto daqueles que foram, de fato, o evento. Ou seja, 1.392 dividido por 1.484. 93,8% de taxa de acerto apenas para quem foi evento. E a especificidade, um outro indicador que refere-se especificamente para aquele cutoff em análise. A especificidade refere-se à taxa de acerto dos não evento, ou seja, de quem não foi default. 156 dividido por 516, ou seja, uma especificidade para o cutoff de meio de 30,23%. Você, como gestor, tem interesse em maximizar o Correctly Classified, maximizar a taxa de acerto daqueles que vão ser evento, a sensitividade, ou maximizar, aumentar a taxa de acerto daqueles que não vão ser evento, ou seja, a especificidade. Isso depende de alguns fatores, por exemplo, da política de concessão de crédito da organização, depende do seu fluxo de caixa, quanto você está disposto a conceder crédito e correr o risco de ter mais inadimplentes ou menos. Depende também de políticas macroeconômicas relacionadas a variáveis como taxa de juros. Bom, suponha nesse caso que você tenha interesse em aumentar a taxa de acerto daqueles que não vão ser inadimplentes, ou seja, que não vão ser default. A especificidade. Portanto, vamos ter que mudar aqui o cutoff, o ponto de corte a partir do qual você vai classificar o indivíduo como inadimplente ou não. Vamos, por exemplo, colocar aqui um cutoff de 0,7, ou seja, vamos digitar StatClass, cutoff 0,7. A gente percebe que houve um aumento da especificidade em detrimento da taxa de sensitividade, até mesmo do Correctly Classified. Por quê? Perceba que não houve alteração nos valores reais da variável default, obviamente, 1.484 e 516. Por outro lado, antes quem era classificado como default passa a ser classificado como não default, se tiver uma probabilidade entre 0,5 e 0,7, o que fez com que aumentasse a quantidade de não defaults no classificado em relação à quantidade total, ou seja, agora temos 296 em relação a 516, taxa de 57,36% de especificidade. Já indo para a parte final aqui do nosso vídeo, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Vamos criar um gráfico chamado gráfico de sensibilidade, que compara as taxas de sensitividade e de especificidade para todos os cutoffs. Para tanto, vamos digitar L-Sens. E aparece aí um gráfico muito interessante, que mostra no eixo das abscissas o cutoff e no eixo das ordenadas, em azul, o gráfico de sensitividade, em vermelho, o gráfico de especificidade. O que esse gráfico mostra para a gente? Mostra que para valores muito amplos de cutoff, você tem uma taxa muito alta de acerto da sensitividade, ou seja, o modelo é muito bom para valores muito amplos de cutoff, do 0 até aproximadamente 0,75, uma taxa de acerto muito boa para identificar aqueles que vão de fato defaultar. Por outro lado, a nossa especificidade demora para crescer, então para valores de cutoff ainda elevados, ela continua aqui com uma especificidade de 0,25 e começa a crescer justamente a partir lá do 0,75 aproximadamente. Ou seja, em outras palavras, para valores muito amplos de cutoff, eu tenho dificuldade muito grande de ter acerto
caso o modelo diga para mim que esse indivíduo não vai ser default, e eu só começo a acertar e ter uma taxa de acerto bastante grande na especificidade para valores elevados de cutoff. E essa é uma característica muito clara, muito visível em modelos de risco de crédito e probabilidade de default. Mais uma informação importante que esse gráfico nos dá é que o cutoff de aproximadamente 77 aqui é um cutoff que iguala a sensitividade com a especificidade. Essa é uma informação importante, embora não necessariamente seja esse o cutoff que maximiza o correctly classified. Por fim, pessoal, vamos gerar o gráfico da curva ROC, Receiver Operating Characteristic, que é um gráfico que mostra um indicador muito importante para efeitos de eficiência global do modelo de regressão logística binária, independentemente do cutoff. Então, para tanto, vamos digitar LROC, e aí é gerada a curva ROC. Você pode perceber que no eixo das abscissas nós temos 1 menos a especificidade e no eixo das ordenadas a sensitividade. Cada pontinho aqui nesse gráfico representa um cutoff. Então, pessoal, o gráfico ideal seria aquele que, independentemente do cutoff, 1 menos a especificidade seria sempre 0 e a sensitividade seria sempre 1, ou seja, o gráfico ideal teria mais ou menos um formato como esse aqui do mouse e uma área embaixo da curva ROC ideal de 1. Né? A nossa curva ROC gerada apresenta uma área embaixo dela de 0,7547, que é o indicador de eficiência global do modelo de regressão logística, no caso o modelo de probabilidade de default, para todos os cutoffs, diferentemente do correctly classified, que era só para aquele específico cutoff. Se eu quiser comparar diferentes modelos, se eu quiser comparar modelos com variáveis distintas, ou com amostras distintas, ou com as mesmas variáveis e as mesmas observações, mas em períodos subsequentes, eu posso comparar as duas áreas embaixo da curva ROC. E como é que eu faço para aumentar a área embaixo dessa curva ROC, ou seja, melhorar a eficiência global do modelo? Adicionando mais variáveis que sejam estatisticamente relevantes para explicar o comportamento da probabilidade de ocorrência do evento em questão. Um outro indicador bastante utilizado em meios acadêmicos e organizacionais é o indicador Gini, que também representa a acurácia global do modelo, assim como a área embaixo da curva ROC. A relação entre o indicador Gini e a área embaixo da curva ROC se dá da seguinte maneira: a área embaixo da curva ROC menos meio dividido por meio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e aguardem nossas novas publicações.